Então, pessoal, começando aqui pelo processador, o processador que eu coloquei nesse Hackintosh é um Intel G630. Ele é socket 1155 e ele é da família dos processadores de segunda geração, os chamados SandBridge. Esse é um processador de 2.7 GHz com 3 MB de cache. Possui dois núcleos, né? E a placa gráfica que vem integrada nesse processador é a Intel HD Graphics. Não é nem a 2000, nem a 3000, nem a 4000. No caso, essa aqui é a primeira versão, é somente Intel HD Graphics. Essa placa ela não é reconhecida pelo OS 10. Então, por causa desse motivo, eu vou estar utilizando uma placa de vídeo off-board. Essa placa que eu vou mostrar mais para frente é uma placa bem barata também e com ela eu consigo rodar vídeos em 1080 tranquilamente. Aqui tem a especificação do processador, que foi isso que eu falei para vocês, é o G630, 2.7 GHz, 3 MB de cache e socket 1155. Um fato sobre esse processador, seria um ponto negativo nele, é que se você colocar uma memória 133 na sua placa-mãe, ele vai reconhecer essa memória como 1066. O máximo que ele consegue reconhecer é esse valor, 1066. Mesmo que você coloque uma memória 133 ou superior a isso, ele só vai reconhecer até esse valor. Então isso aí seria um ponto negativo do processador. Mas pelo custo dele, pela finalidade, eu acho que compensa bastante adquirir esse processador. Falando ainda sobre a questão de preço, eu adquiri esse processador em janeiro de 2013, janeiro desse ano, né? Eu paguei R$ 164 nele. E fazendo uma cotação hoje, ele vai estar por volta de R$ 170. Então subiu um pouquinho aí. E sobre essa cotação de R$ 170 agora em junho de 2013, um fato interessante é que esse processador não está sendo mais fácil de encontrar ele para comprar. Vocês vão encontrar ele no Mercado Livre, mas se você procurar em alguma grande loja da internet, você não vai encontrar ele mais para vender. No lugar dele tem o processador da Intel, que é o G2020. Esse processador seria o substituto desse G630 ou do G840. Esse 2020, que eu vou colocar para vocês também a descrição dele, ele já é da família de terceira geração, então é da família do Ivy Bridge. E eu vou colocar um comparativo também entre o G630, que é esse que eu adquiri, e o 2020 para vocês darem uma olhada sobre o que mudou de um para outro. Então, se vocês forem comprar hoje, com certeza vale mais a pena comprar o 2020. Bem, sobre a placa-mãe, eu adquiri uma placa-mãe da Gigabyte, é o modelo H61M-DS2. Essa placa-mãe ela suporta processadores do socket 1155, que é exatamente esse que eu adquiri, e ele suporta qualquer processador desse socket 1155. Então seja ele dual core, i3, i5, i7, todo processador que for do socket 1155, essa placa vai dar suporte. É uma placa relativamente simples, que tem os conectores básicos, né? O modelo certinho dela é esse aqui, ó, GA-H61M-DS2-PH. Ela tem dois slots para DDR3, PCI Express 2.0, áudio HD, rede Gigabit e 4 portas SATA 3. Uma olhada. É uma placa bem simples, mas para se montar um computador, no caso eu montei um Media Center.
ela me atende perfeitamente. Outro fato também é esses hardwares, eu comprei eles em janeiro, né, de 2013. Então hoje essa placa, como evolui muito rápido, já está difícil de encontrar essa modelo DS2. Vocês vão encontrar a H61M, a DS2H. Qual que é a diferença da DS2H para a DS2 comum? Basicamente a DS2H ela possui porta HDMI, a saída HDMI. No caso, essa aqui não tem. Mas como eu estou utilizando uma placa de vídeo off-board, isso não foi nenhum problema para mim. Então hoje vocês vão encontrar aí a DS2H, que é praticamente essa mesma placa. Não muda muito não. Sobre a questão de preço, em janeiro eu paguei R$ 152 nessa placa e hoje em junho ela está por volta de R$ 170. Na verdade o outro modelo que eu falei para vocês, o DS2H, está em torno de R$ 170. Uma placa relativamente barata. No caso da memória RAM, eu adquiri apenas um pente de 4 gigas da Kingston. 4 gigas do modelo 133. E como eu falei para vocês, devido à limitação do processador, o máximo que ele vai ler da frequência da memória é 1066. Então, no caso, vocês perdem um pouquinho de performance da memória, utilizando o G630. Já o G2020, que eu falei para vocês, que é o modelo mais atual, ele vai reconhecer a frequência 133 normalmente. Então, não tem essa limitação. 4 GB de RAM, para o que eu estou usando, no caso eu só uso o computador para Media Center, para rodar vídeo 1080, 720p, 4 GB é mais do que suficiente. Não preciso mais do que isso não. Na questão do preço, eu paguei nessa memória R$ 60 em janeiro. E hoje, em junho, essa memória subiu bastante, eu achei. Ela está em torno de R$ 110, um pente de 4 GB. Então foi aí R$ 40 de aumento, que é estranho ter esse aumento todo. Assim como teve agora há pouco tempo aquele aumento dos HDs, que as fábricas sofreram problemas, então deve ter acontecido alguma coisa com as memórias também, porque de 60 para 110 é um aumento significante. Mas não tem o que fazer, né? Se vamos montar o PC, precisa da memória. E no caso da placa de vídeo, eu adquiri aqui uma GeForce 210. É uma placa com 1 GB de DDR3, ela é PCI Express 2.0, possui saídas VGA, DVI e HDMI. Lembrando que para o Hackintosh a saída VGA não funciona. Você vai ter que usar HDMI ou DVI. No meu caso, eu uso sempre HDMI. Então ela está ligada na minha TV, uma LG de 42, que eu uso como Media Center, né, o Hackintosh, como já falei. Tem esse modelo da Asus, que eles chamam de Silent. O que é esse Silent? Tem aqui 0 decibéis. Essa placa ela não tem refrigeração, ela não possui cooler para refrigerar a placa de vídeo. Ela tem só um dissipador, ou seja, ela é muito mais silenciosa do que uma placa com o dissipador do tipo cooler. Então eles dão bem ênfase nessa parte, lá, 0 decibéis. Refrigeração silenciosa de 0 decibéis. Perfeita para jogos e multimídia. No caso aqui é o que eu uso, né? Ela tem aqui basicamente os recursos da NVIDIA, que é o CUDA, o Pure Video HD, DirectX 10.1, no caso para Windows, né? Quem for quiser instalar um Windows também, roda perfeitamente. Eu tenho aqui também, deixa eu colocar essa aqui de lado, a mesma GeForce 210,
só que da marca EVGA. Também é 1 GB de RAM, é 1 GB e DDR3. Tem os mesmos recursos, PureVid HD, CUDA, PhysX. A diferença dessa é que ela é uma placa que não tem esse recurso do Silent. Então ela tem esse cooler que ela vai fazer um certo barulho ao estar em execução. Então se vocês puderem adquirir o modelo anterior que eu mostrei para vocês aqui, o da Asus, que é o 210 Silent, esse modelo é melhor por essa função dele de ser silencioso. Sobre preços, esse modelo da Asus, em janeiro eu paguei R$ 130 nela. E o modelo da EVGA, eu paguei R$ 93. Hoje, esses preços estão em R$ 98 para a EVGA e R$ 120 para a Asus. Então, compensa comprar a Asus aí, que só desse fato dela ser silenciosa já é uma vantagem. E o preço está R$ 10 mais barato do que eu paguei em janeiro. E uma coisa interessante também sobre essa placa de vídeo é que ela é suportada nativamente pelo OS X. Então, desde o primeiro momento que você já entrar no instalador do OS X até o momento que você finalizar a instalação, a placa já vai estar inteiramente suportada pelo sistema. Não é preciso instalar nada de diferente para ele reconhecer ela, rodar vídeos a 1080. Então, uma grande vantagem dessa placa é isso, ela ser nativamente reconhecida pelo OS X e ter um custo baixo. Só que essa placa não é muito poderosa, né? Então, o ideal dela é você rodar tipo vídeos em 1080p, ela faz isso tranquilamente. Agora, se você já quiser rodar um jogo, ela não é recomendada para isso. Ela é mais para aceleração gráfica mesmo, a fim de rodar vídeo, animação do sistema operacional, as transições que tem. Isso ela tira de letra. Na questão de energia, eu adquiri uma fonte da Cooler Master, que é G-Lite Power, de 400 watts reais. É uma fonte bem silenciosa para o que eu preciso, né? Que eu coloquei um Media Center na sala. Então, se vocês colocarem uma fonte dessas fontes genéricas de R$ 50, o barulho dela vai incomodar bastante. Então, compensa o investimento em uma fonte melhor. Até porque eu coloquei, embora a GeForce 210 não consuma tanta energia, mas é interessante você ter uma fonte boa, né? Essas fontes de R$ 50 não são muito confiáveis não. Então essa G-Lite Power da Cooler Master é uma fonte relativamente barata e boa. Ela tem os conectores padrão, de 20 mais 4 pinos, os 4 mais 4 para ligar na placa-mãe, tem as portas SATA normais, os AMOLEDs e PCI Express. No caso aqui, ó, ela é de 400 watts. Então ela tem 4 SATA, 3 AMOLED, um para o flop que ninguém usa mais, né? E um PCI Express. Então é uma fonte, se depois você colocar uma placa de vídeo melhor, você já tem aqui o conector do PCI Express, que no caso da GeForce 210 não precisa, mas se você colocar uma melhor já está pronto. Eu também adquiri esse pequeno adaptador wireless da Asus. Como eu disse, né, eu coloquei o computador na sala como um Media Center. Então não tinha como eu puxar um cabo, o roteador fica no meu quarto, não tinha como eu puxar um cabo do meu quarto até a sala. Daria bastante trabalho. Então esse adaptador wireless da Asus é o USB N10. Ele é totalmente compatível com o sistema da Apple. Você baixa o driver direto do site da Asus, tem lá para a versão para o Mountain Lion. Instalação tranquila, não tem nenhum problema.
Instalou a primeira vez, reiniciou. Na segunda vez já aparece o utilitário de wireless para você configurar. Então, eu recomendo com certeza esse adaptador. Funciona, sou prova disso. O preço desse adaptador é um pouquinho caro, eu achei, R$ 70. Mas vale a pena, porque a taxa de transferência dele é muito boa. Às vezes eu faço download nesse Media Center e é a mesma taxa que eu tenho nele, é a taxa que eu tenho na minha máquina com cabo. Então não perde nada a performance da rede com esse adaptador. É bem compacto, quase passa despercebido quando ele está plugado na máquina. Esse próximo item que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é só a nível de curiosidade mesmo. Como eu falei, eu montei esse Hackintosh para ser o meu Media Center lá na sala. E eu queria um sistema de som melhor do que o som da televisão. Mas eu não queria comprar um home theater. Então eu decidi comprar essas caixas. Ela é o modelo X100B da Edifier. Elas são duas caixas mais um sub. É uma caixa bem barata. E a qualidade de som dela é muito boa. Principalmente aí se você não está querendo gastar muito dinheiro com um home completo, essa caixa é uma excelente solução, pessoal. Aqui a especificação dela. Ela é um sub, duas satélites, tem um conector de 3,5. Vocês podem ver aqui, ó. É bem simples de ligar. Ligou na saída de áudio, ligou as duas caixinhas no sub, vai na energia e no PC. Isso aí, então isso aí é mais a título de curiosidade mesmo. Quem tiver querendo comprar uma boa caixa de som com um custo relativamente não tão caro, Edifier, pessoal. Ótima marca. Vale a pena. Então, pessoal, tá aqui a minha máquina montada. A iluminação aqui na sala não tá muito boa para filmagem, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui, como eu falei, o adaptador da ASUS, que é o adaptador wireless, funciona muito bem no OS 10. Eu tenho um adaptador que é o meu teclado e mouse sem fio da C3 Tech. Isso aí qualquer teclado wireless basicamente vai funcionar. Já tá rodando aqui na minha TV. Coloquei o Media Center ao lado da TV. Entrar aqui no sistema. Aqui já carregou o sistema todo. Vocês podem ver que o wireless está carregado automaticamente. Força do sinal lá 100%. Sistema funcionando como um todo. Vou mostrar aqui para vocês as configurações do sistema. Ele está rodando aqui o 10.8.2, eu não atualizei para o 3 ainda. Está aqui com o perfil do Mac Pro. Aqui ele tem um pequeno bug, se vocês derem uma olhada, ele reconhece como um Core i7. Na verdade ele está rodando aquele G630 que eu mostrei para vocês, que é um dual core da Intel. 4 GB de RAM, a GeForce 210 1024 e o sistema. No caso, eu não tinha falado com vocês,
Questão de HD. Aí HD fica a critério de cada um, pessoal. Não tem muito o que falar sobre HD não. Aqui no caso eu tô com um HD de 1 TB e outro HD de 300 GB. Então nesse de 300 eu deixei uma partição pequena para o S10 e o resto eu coloco, tem aqui ó, multimídia e multimídia 2, onde eu coloco meus filmes, séries que eu uso no meu Media Center. Sobre o Media Center de aplicativo, eu utilizo aqui o XBMC, que é um excelente aplicativo. Vou entrar nele aqui para vocês darem uma olhada, quem não conhece. Você pode separar aqui por filmes, séries, pode colocar foto, músicas. No meu caso eu uso só para filmes e séries. Eu não vou entrar em nenhuma parte de filmes e séries para evitar problemas com direitos autorais e direitos autorais, né, pessoal? Então, é um ótimo Media Center. Quem tiver interessado aí, dá uma procurada no YouTube que tem bastante material sobre ele. É um aplicativo gratuito. Vocês podem fazer configurações do sistema, faz busca. Tem uma interface bem bacana também. Aqui vocês podem ver aqui na parte de USB, ele achou um adaptador da ASUS. Tudo instalado, funcionando perfeitamente. E sobre as caixinhas da Edifier que eu mostrei para vocês, estou utilizando elas. Volto a reforçar que são excelentes caixas de som. Coloquei o sub aqui embaixo. É que tá bem escuro aqui na minha sala, não dá para vocês terem uma boa noção, mas são caixas bem bacanas mesmo, pessoal. O sub e as duas caixas satélites que eu deixo aqui abaixo da TV. Então fica aí só a título de curiosidade mesmo, quem quiser adquirir boas caixinhas. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês um conjunto de hardware que você consiga montar um Hackintosh a baixo custo e que fique totalmente funcional. Como vocês podem ver, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ele funciona, está ligado numa TV de 42 polegadas com cabo HDMI, utilizando resolução de 1920 por 1080, que é o máximo que essa TV suporta. Então fica a dica aí para vocês, pessoal. Até a próxima. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.